Bem-vindos de volta, pessoal! Uma nova classe de tecnologia solar está se aproximando da prontidão comercial, e isso pode mudar significativamente o cenário energético global. Os painéis solares de perovskita, que utilizam um material cristalino conhecido por sua excepcional absorção de luz e mobilidade de carga, estão agora entrando nos estágios finais de desenvolvimento para a implantação no mercado de massa. Ao contrário dos painéis tradicionais à base de silício, os dispositivos de perovskita podem ser fabricados usando processos de baixa temperatura e substratos flexíveis, o que os torna mais rápidos e baratos de produzir. Equipes de pesquisa e startups em todo o mundo passaram a última década aprimorando a durabilidade e a eficiência desses painéis. Protótipos recentes alcançaram taxas de conversão de energia que rivalizam ou até superam os sistemas convencionais, com linhas piloto em escala industrial já operacionais na Europa, Ásia e América do Norte. O lançamento de painéis comerciais de perovskita pode começar nos próximos 2 anos. Se bem-sucedidos, eles podem levar a energia solar a novas aplicações, como janelas, superfícies curvas e instalações leves. Os painéis solares de perovskita funcionam de forma parecida com os dispositivos fotovoltaicos tradicionais. Mas a estrutura do material é fundamentalmente diferente. O centro do painel é uma fina camada de cristal de perovskita que absorve a luz e gera cargas elétricas. Quando a luz do Sol atinge a camada de perovskita, os fótons excitam os elétrons, criando pares elétron-lacuna que se movem através do material. Esse processo é super eficiente porque a perovskita tem um alto coeficiente de absorção de luz, ou seja, ela consegue transformar luz solar em eletricidade usando camadas bem fininhas. Isso permite que os fabricantes produzam painéis que são, ao mesmo tempo, leves e econômicos, se comparados aos de silício. A fabricação de painéis de perovskita envolve o processamento baseado em solução, que exige menos energia e menos etapas do que a fabricação de wafers de silício. Precursores líquidos de materiais de perovskita são depositados em um substrato como vidro ou plástico flexível. Técnicas como spin coating, slot die coating ou spray coating são usadas para formar filmes finos e uniformes. Esses filmes são então tratados com aquecimento controlado para formar a estrutura cristalina da perovskita. Como o processo ocorre em temperaturas relativamente baixas, ele reduz os custos de produção e permite o uso de materiais que não sobreviveriam ao alto calor exigido para os painéis de silício. As camadas de transporte de carga são componentes essenciais nas células solares de perovskita, garantindo que elétrons e buracos sejam coletados e direcionados eficientemente para os eletrodos. Geralmente, uma camada de dióxido de titânio ou materiais similares é aplicada sob a camada de perovskita para guiar os elétrons, enquanto um material orgânico ou óxido metálico é colocado por cima para transportar os buracos. Essas camadas são cuidadosamente projetadas para maximizar o movimento das cargas sem perda de energia. A espessura, composição e alinhamento são ajustados com precisão durante a produção para aumentar a eficiência e a estabilidade. Uma das maiores vantagens dos painéis de perovskita é a capacidade de serem empilhados em conjunto com outras tecnologias solares. Uma camada de perovskita pode ser combinada com uma célula de silício tradicional para formar um painel híbrido que captura um espectro solar mais amplo. Nesta configuração, as células de perovskita absorvem a luz de alta energia, enquanto o silício capta os comprimentos de onda de baixa energia, o que resulta em uma produção de energia total mais elevada. Esses painéis em tandem já atingiram eficiências de laboratório acima de 30%, o que supera os limites teóricos do silício sozinho. A encapsulação é uma parte crucial do design de painéis de perovskita, já que o material é sensível à umidade e ao oxigênio. Para garantir a estabilidade a longo prazo, os fabricantes selam as camadas ativas entre filmes de barreira ou camadas de vidro que protegem contra a degradação ambiental.
Materiais de encapsulamento avançados estão sendo desenvolvidos para manter o desempenho por mais de 20 anos, o que é comparável à vida útil dos painéis de silício. Essas camadas protetoras também devem ser transparentes, flexíveis e leves para manter as vantagens da tecnologia de perovskita. O design dos eletrodos é outra área de foco no desenvolvimento de painéis de perovskita. Camadas condutoras transparentes, como óxido de índio estanho, ou materiais alternativos como o grafeno, são aplicadas para permitir a passagem da luz enquanto conduzem eletricidade. No lado oposto, eletrodos metálicos, ou refletores, coletam as cargas e completam o circuito. Pesquisadores estão experimentando substituir materiais raros e caros por alternativas mais baratas e abundantes, sem comprometer o desempenho. Essas inovações são essenciais para tornar a produção em larga escala acessível e sustentável. Os painéis de perovskita podem ser fabricados em substratos flexíveis, o que abre possibilidades para a produção rolo a rolo, um pouco como imprimir jornais. Esse método usa folhas contínuas de plástico, revestidas com perovskita e outras camadas, que depois são cortadas em painéis individuais. A fabricação rolo a rolo promete reduzir drasticamente o custo por watt e permitir novas aplicações, como esteiras solares portáteis, tecidos com energia solar, ou até superfícies curvas em veículos e edifícios. A flexibilidade e o baixo peso desses painéis também ajudam a reduzir os custos de envio e instalação. Testes e controle de qualidade são absolutamente cruciais para escalar a tecnologia de perovskita. Os painéis são submetidos a testes de envelhecimento acelerado, que simulam anos de exposição às intempéries, incluindo flutuações de temperatura, luz ultravioleta e estresse mecânico. Sensores e equipamentos de monitoramento acompanham qualquer redução na produção ou alterações na estrutura do material. Com base nesses resultados, os fabricantes podem ajustar a composição química da perovskita ou aprimorar as técnicas de encapsulamento. O objetivo é garantir que os painéis comerciais atendam aos padrões internacionais de desempenho e compitam diretamente com os produtos de silício. A integração com os sistemas de energia existentes é bem tranquila para os painéis de perovskita. Eles produzem eletricidade de corrente contínua, que pode ser convertida em corrente alternada usando inversores padrão, aqueles que a gente já conhece. E, como podem ser fabricados em várias formas e tamanhos, podem ser personalizados para instalações específicas, desde painéis em telhados até sistemas fotovoltaicos integrados em edifícios, tipo aqueles que vemos em grandes capitais, como São Paulo ou Rio de Janeiro. Conectores elétricos e caixas de junção são adicionados durante o processo final de montagem, tornando-os compatíveis com a infraestrutura solar convencional. É como montar um quebra-cabeça, tudo se encaixa. Essa facilidade de integração diminui as barreiras para entrar no mercado e acelera a adoção assim que a produção for ampliada. É um verdadeiro gol de placa para a energia solar. Um possível desenvolvimento futuro na tecnologia solar de perovskita é a criação de células solares totalmente transparentes que podem ser integradas em janelas e fachadas de vidro. Esses painéis transparentes ou semi-transparentes permitiriam que os edifícios gerassem eletricidade sem alterar sua aparência ou reduzir a luz natural. Pesquisadores estão trabalhando no ajuste da banda proibida e da estrutura dos materiais de perovskita para absorver seletivamente apenas certos comprimentos de onda da luz, permitindo que a luz visível passe. Isso tornaria possível transformar arranha-céus inteiros em fazendas solares verticais, sem afetar sua estética. A integração de tais painéis em vidros arquitetônicos poderia aumentar significativamente a capacidade solar urbana e contribuir para o desenvolvimento de edifícios energeticamente independentes. Outra direção promissora envolve a combinação de células solares de perovskita com sistemas de armazenamento de energia em um único dispositivo. Ao incorporar baterias de filme fino ou supercapacitores na mesma estrutura do painel, futuras unidades solares poderiam coletar e armazenar eletricidade em tempo real.
Isso seria particularmente útil para instalações fora da rede elétrica ou aplicações móveis, onde o acesso constante à luz solar não é garantido. A natureza leve e flexível dos materiais de perovskita os torna adequados para uso em drones, satélites ou veículos elétricos que exigem fontes de energia compactas. Pesquisadores também estão explorando revestimentos autorregenerativos e materiais inteligentes que podem reparar automaticamente microfissuras ou repelir poeira, estendendo ainda mais a durabilidade e a utilidade dos painéis de perovskita da próxima geração. Se os painéis solares de perovskita entrarem no mercado como projetado, eles poderão se tornar um elemento fundamental na próxima geração de sistemas de energia renovável. Seu baixo custo de produção, leveza e adaptabilidade os tornariam ideais para instalações móveis, tecidos inteligentes e aplicações em áreas remotas em regiões em desenvolvimento. Em centros urbanos, versões semi-transparentes poderiam ser integradas diretamente em materiais de construção, transformando fachadas e janelas em fontes de energia. Sua compatibilidade com as tecnologias solares existentes também permite designs de painéis em tandem que colhem mais energia da mesma área. À medida que os métodos de produção amadurecem e a estabilidade melhora, as perovskitas poderiam reduzir a dependência global do silício e diversificar a cadeia de suprimentos solar. A aprovação regulatória, a confiança dos investidores e a prontidão da infraestrutura determinarão o ritmo da adoção. Se todos os fatores se alinharem, esses painéis poderão desempenhar um papel central na aceleração da transição para uma economia distribuída e flexível, movida à energia solar. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.